Como realizar alta precoce? Essa é uma pergunta que chega muito frequente. Eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu faço no dia a dia para vocês terem uma reflexão sobre como poderia fazer no dia a dia de vocês. Então, como que funciona? Primeiro, a paciente, quando ela chega, eu explico para ela o que é alta precoce. Porque ela já vai para a cirurgia sabendo que tem a chance dela ir embora no mesmo dia do procedimento. Então, geralmente eu procuro operar logo cedo para que a paciente, até na hora do almoço, se alimente para a gente dar alta para ela à tarde ou no início da tarde. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é claro que existem cirurgias e cirurgias, mas na maioria das vezes a gente não realizar preparo mecânico intestinal na paciente. Por quê? Porque a gente não causar um trauma muito grande, fisiológico na paciente, para isso não influenciar diretamente logo após o procedimento cirúrgico. Um exemplo, uma paciente mais velha, a gente fazendo um preparo intestinal antes, previamente à cirurgia, ela pode desidratar, na cirurgia ela perder mais um pouco de líquido, não ter a otimização da hidratação e no pós-operatório a gente não conseguir dar alta para ela porque a gente não tem um volume de diurese adequado. E daí sim, a gente pode ter um evento adverso que a gente não gostaria, que é a insuficiência renal, por exemplo, ou diminuição do volume da diurese, certo? Então, o que a gente faz? A gente otimiza ela no pré-operatório. Quando ela vai para a cirurgia, a gente tem algum checklist que a gente padronizou já. Antibiótico, profilaxia de eventos tromboembólicos, toda a profilaxia quanto à energia que a gente vai usar na cirurgia, para a gente não ter intercorrências quanto a isso. E no momento cirúrgico, a anestesia é fundamental para otimizar analgesia e vômitos que ela provavelmente poderia ter depois do procedimento cirúrgico. O uso de bloqueio peridural, hack, anestesia, isso a gente hoje em dia não tem feito com frequência. Porque a gente faz uma anestesia multimodal, inclusive com anestesia das punções minimamente invasivas que a gente vai fazer. Então a gente faz o bloqueio local para ela diminuir a dor no pós-operatório. Então veja, eu estou falando de um procedimento que eu estou programando de forma minimamente invasiva. Isso também já ajuda nos resultados pós-operatórios da paciente. Quando eu vou para o campo realizar a cirurgia, de fato, ela é uma cirurgia padronizada, uma cirurgia sistematizada. Isso diminui o meu tempo do intraoperatório, diminui a chance de ter eventos adversos, diminui a chance de ter complicações. Isso tudo faz com que a paciente seja anestesiada o menor tempo possível. Isso diminui, por exemplo, a paciente está em Trendelenburg, cirurgias abdominais pélvicas. Então, ela pode ter, por muito tempo nessa posição, ela pode ter um edema cerebral. Ela pode ter umas complicações proporcionais à realização do procedimento cirúrgico, que vão dificultar eu liberar a paciente de alta para casa. Então, essa padronização intraoperatória vai fazer com que, quando a paciente chegar no quarto, eu já estimule a deambulação precoce. Por quê? Diminuir dor, diminuir eventos tromboembólicos, ela alimentar o trânsito intestinal, voltar à forma que ele era anteriormente. Esse momento que ela passou no centro cirúrgico, ele vai causar um trauma fisiológico muito grande na paciente. E a gente precisa tentar, com alternativas, diminuir esse trauma. Diminuindo esse trauma, é a maior chance da gente fazer com que a paciente consiga estar próximo do ideal de quando ela chegou, da parte fisiológica, de como o organismo dela funciona. Isso em termos de hidratação, em termos de analgesia, em termos de medicamentos para náuseas e vômitos, porque daí a gente consegue fazer com que ela vá embora. Então, essa é o que a gente chama de alta precoce otimizado. Então, isso é o que a gente faz que aconteça. No pós-operatório imediato, ela já sabe, porque foi falado antes do início da cirurgia, lá na indicação do procedimento, o que ela deveria fazer naquele momento. Porque vai depender muito mais dela do que da gente. A gente fez a nossa parte no intraoperatório e no pré-operatório. Agora, no pós-operatório, a gente vai guiar ela num caminho apenas
para ela seguir aquilo que a gente combinou. Então você vai utilizar menos drenos e sondas, você vai fazer os medicamentos estritamente necessários e ela vai, isso é importante, ela vai para casa com alguns medicamentos que precisam fazer com que ela não tenha desconforto. Por quê? Porque se ela tiver algum desconforto, ela vai ficar mais na cama. Se ela tiver algum desconforto, ela não vai se alimentar. E isso é ruim para a gente continuar nesse processo de melhora rápida. Então, isso dá para fazer nas cirurgias benignas e nas cirurgias oncológicas. Então, não é porque você faz isso nas cirurgias benignas que você não pode transpor esse resultado para a cirurgia oncológica. Você pode. Se você for na literatura, você vai ver que tem inúmeros artigos mostrando o objetivo desse tratamento, certo? Então, esse vídeo aqui é para ajudar você. E eu tenho alguns outros vídeos mostrando, por exemplo, como você pode fazer a sua prescrição no pós-operatório imediato. Então, o que eu penso? Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui rápidos. Primeiro, a paciente começou a se alimentar, você retira a hidratação. Por quê? A gente sabe que a hidratação, na maioria das vezes, grande porcentagem do que você infunde na veia, ela não vai para a veia, ela fica num terceiro espaço. Isso gera um edema, um inchaço na paciente. Se você tem alguma anastomose, vai edemaciar aquela anastomose. Então, o trânsito intestinal vai ser retardado. Pode aumentar o índice até de fístulas ou vazamento de líquidos pelaquela anastomose. Então, isso tudo, tá vendo? Esse pensamento de alta precoce vai fazer diferença no que a gente vai fazer no pós-operatório. A segunda coisa, o segundo exemplo, para você colocar e fazer uma cirurgia minimamente invasiva, você precisa de um gás que você coloca na paciente para distender o abdômen e você conseguir trabalhar com as pinças ali na hora no intraoperatório. O que acontece com essas pinças? Você faz a manipulação de todas as alças intestinais, você joga ela para um ambiente que não necessariamente é o que ela vai ficar depois da cirurgia, e esse gás, para entrar na paciente, ele fica num cilindro. Para ele ficar no cilindro, ele é resfriado. Então, a paciente está com o ambiente intraabdominal, dentro da cavidade ali, com uma temperatura alta, e você resfria todo aquele ambiente. O que acontece com as alças intestinais? Elas param por um momento. Até com que elas voltem à temperatura normal, a gente tem um processo que chama ilho paralítico. Então, para a gente, você está vendo que o que faz com que melhore esse ilho? A gente tirar o gás da cavidade, mas que ela deambule de forma precoce. Então, vocês estão vendo que todas as medidas que eu estou tomando é porque eu já tenho uma meta, que é no final da alta precoce para o paciente. Então, você pode realizar, esses foram apenas 2 exemplos, para vocês refletirem, para você na sua cirurgia, ou na cirurgia que você vai ser submetida, ou você vai realizar aquele procedimento, ter essa meta também, como o primeiro indicador para os seus procedimentos cirúrgicos. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo ajude vocês, ou que vão ser submetidos a um procedimento cirúrgico, ou que vão fazer as cirurgias, e pode ficar à vontade para compartilhar esse vídeo ou até mesmo o nosso canal para alguma pessoa que você acha que faça diferença, tá bom? Um grande abraço.